qual o caminho que os escravos percorreram do cativeiro à liberdade? Quem foram os negros, escravos ou livres, que lutaram pelo fim da escravidão? E como é possível reparar a desvantagem social do negro no Brasil? É o que você vai ver agora no Caminhos da Reportagem. A escravidão marcou de uma forma muito maligna a história do Brasil, né? O processo histórico é muito complexo. A escravidão não escapa a isso. Eu vejo uma história de um crime contra a humanidade. Imagine ser arrancado de sua família, acorrentado, trancafiado, privado de luz, água e comida. Imagine ser negociado, jogado num porão quente, úmido e superlotado por semanas, sem ter a mínima noção do seu destino. Chegou à conclusão de que a pior invenção da humanidade foi o navio negreiro, né? Era uma viagem que durava cerca de 2 meses, né? Com alimentação extremamente precária, várias doenças, né? Você não conseguia se levantar, você passava 2 meses sentado, várias mortes, né? Violência sexual, violência física. Ao mesmo tempo que se sabe que isso houve, sabe-se também que houve preocupação por parte dos traficantes, dos comerciantes, em perder menos a carga. Durante todo o período do tráfico negreiro, o Brasil recebeu quase 5 milhões de africanos, o que representa 46% de todo o comércio de escravos das Américas. Estamos a falar de quase 1/3 da população africana que foi desenraizada, retirada à força dos seus sítios ou dos seus lugares de origem. Os portugueses eram os senhores do tráfico no Oceano Atlântico. Nem precisavam entrar no continente africano para capturar os escravizados. As constantes guerras entre as diversas tribos faziam um número alto de prisioneiros, que eram logo levados para a costa. Então, não é uma escravidão que começa aqui. Já existia um tipo de escravidão na África entre tribos que se lutavam, se aprisionavam, mas isso era uma coisa que era feita lá e que tinha seus mecanismos de contenção lá. Na costa da África, na ilha de Cabo Verde, funcionavam dos postos de receptação desses prisioneiros que vinham do interior do continente. A Cidade Velha, Beira Grande, começou na altura a ser o grande centro comercial do Oceano Atlântico, Atlântico Sul, estando precisamente no cruzamento das rotas entre a costa ocidental africana, a Europa e as Américas. O quantitativo humano que saiu da África para servir nesse comércio triangular e que teve Cabo Verde, ou as ilhas de Cabo Verde, como um centro de adaptação, readaptação, antes de serem reexportados ou utilizados como carga humana. O comércio atlântico de escravos para o Brasil começou aqui em Pernambuco. E a província de Pernambuco tem a vergonha de ser um dos pouquíssimos lugares do mundo que recebeu gente da África permanentemente, sem interrupção, desde o século XVI até o século XIX. A escravidão africana no Brasil começou aqui. A turística ilha de Itamaracá, em Pernambuco, servia de porto clandestino para o desembarque de cativos. Foi ali, por volta de 1845, que um africano muito especial desembarcou, Mahoma Bakwakwa. Ele é o único dos 12 milhões e meio de africanos que vieram para a América que deixou um livro de memória. O único, comprovadamente, é ele. E ele desembarcou aqui. Bakwakwa sabia ler, escrever e contar e deixou um livro publicado em 1854 no Haiti, contando tudo o que sofreu desde a captura em Benin até a liberdade. Em 1845, quando Bakwakwa chega aqui no norte de Pernambuco e é vendido para um padeiro, provavelmente em Olinda, ele trabalhava inicialmente como carregador de pedras. Era um trabalho muito duro e ele coloca que em certa ocasião ele tenta suicídio, mais de uma vez inclusive, e antes que ele conseguisse se matar, vamos colocar assim, o seu senhor o vende para um comerciante da Praça do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a cidade que mais recebeu navios negreiros no mundo. 2 milhões de escravos africanos podem ter desembarcado nessas pedras, que hoje fazem parte das ruínas do antigo Cais do Valongo, na área portuária.
Você chegava, você era tratado como um animal. Você tinha as casas de engorda, né? Que se você chegava muito magrinho, doente, se você não era jogado na vala para morrer de fome e acabar de morrer de doença, do que fosse que você já tivesse trazido dentro do navio, você ia para a casa de engorda, né? Como engordar um animal para matar no fim do ano. Não existia o respeito de ser humano para ser humano, né? Nas proximidades do Cais do Valongo, Dona Mercê encontrou um sítio arqueológico quando comprou esta casa em 1996. Foi uma surpresa muito grande, né? Nas primeiras escavações apareceu ossadas humanas, né? E, inclusive ossadas de criança. Aquilo me deixou muito apreensiva, porque a princípio eu imaginava que alguém matou a família daquela casa. Mas havia ali bem mais que a ossada de uma família. Nenhum morador sabia que existia um cemitério de escravos aqui, né? E aí veio a prefeitura, veio pesquisadores, e aí eles chegaram à conclusão que aqui era o cemitério dos Pretos Novos, os recém-chegados de África. O cemitério dos Pretos Novos recebeu esse nome porque nessa área foram enterrados milhares de escravos que não resistiram à longa jornada da África até o Brasil. Eles saíram forçados de sua terra para trabalhar, mas nem chegaram a ser vendidos, porque encerraram sua viagem jogados numa vala comum. As valas ficaram abertas entre 1769 e 1830, e é provável que embaixo da casa de Dona Mercê tenham sido jogados bem mais que 50 mil corpos. Isso aqui é o Holocausto Carioca, é o Holocausto Negro Carioca. Quem não morria era exposto no mercado e logo vendido para algum senhor. No século XVIII, com a descoberta do ouro nas regiões das Minas Gerais, houve uma verdadeira corrida por mão de obra escrava especializada. E onde que eles vão buscar essa mão de obra especializada? Eles vão para a África, para a região da costa da mina. São escravos que já têm uma tradição de saber minerar, é que geralmente são utilizados nas áreas de mineração. Esse escravo, evidentemente, especializado, custa muito mais. Ouro Preto, a capital das Minas Gerais, na época, chamava-se Vila Rica e chegou a ter, no auge da mineração, uma população de 50 mil pessoas, a maioria negra. Foi com a mão de obra escrava que Vila Rica prosperou. Eles escavaram minas, extraíram riquezas naturais e enriqueceram ainda mais a coroa portuguesa. Só a mina de Chico Rei produziu 25 mil quilos de ouro. Chico Rei é do Congo belga, né, do norte da África. E ele foi capturado, ele foi comprado na mão dos holandeses, pelos portugueses, exatamente porque eles já tinham know-how de exploração de ouro e diamante. Ele jurou para os súditos dele, se vocês permanecerem tendo a mesma obediência que tinham com meu pai, lá no Congo, chegando nesse país desconhecido, eu vou lutar pela nossa liberdade. Toninho é hoje o dono da antiga mina de Chico Rei. Não encontra pepitas, mas explora o turismo graças a essa história que mistura lenda com realidade. A do escravo que enriqueceu, libertou sua tribo e foi coroado em plena Vila Rica. O próprio dono da mina falou com ele, você não merece ser escravo, eu vou te alforriar. Aí alforriou o Francisco e daí para frente o Francisco foi pagando o Major Augusto e foi alforriando a tribo dele por hierarquia até formar uma comunidade negra totalmente independente no Brasil. E aí entra a parte fictícia, né? Que é a lenda, sem comprovação documental, que ele descobre uma quantidade muito grande de ouro dentro dessa mina, mas ele não conta. Ele vai tirando um pouquinho, vai pagando. Quando ele consegue pagar o seu alforria, ele propõe a compra da mina para o seu senhor. A partir do momento que ele compra a mina, ele vai também comprando a liberdade de seus escravos com o ouro que ele extrai de lá. Era interessante para o governo ter um representante negro aqui em Ouro Preto ou em Minas Gerais, porque a maioria era negra. Se eles se revoltassem, iria ser uma tragédia para os brancos. Então, o Chico Rei libertava os escravos com essa garantia. Não sem baderna, sem revolta, e também proteger os negros. Documentalmente falando, nada se conhece que comprove a existência desse Chico Rei ou de qualquer outro escravo nesse perfil que tenha tido essa história. Polêmico Chico Rei. Com toda a riqueza extraída da mina, ele teria construído a igreja de Santa Efigênia
e dançado o congado em frente a ela no dia 6 de janeiro, justamente o dia de Reis. Mas se ele não existiu, quem teria erguido o templo? Certamente uma irmandade inteira de homens negros alforriados ou que já nasceram livres. Na região de Minas Gerais, o peso do catolicismo foi muito grande. Então, o que você teve aqui? Você não teve a explosão de terreiros que você teve na Bahia, mas você teve a constituição de irmandades negras. Aqui hoje, por exemplo, a gente está na igreja, que é a igreja de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário da Cruz, que é uma igreja que a irmandade foi essencialmente negra. A igreja de Santa Efigênia não era a única dos negros de Vila Rica. Mais imponente ainda era a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Dentro dela estão os 4 santos negros do catolicismo: São Elesbão, Santo Antônio de Cartagerona, São Benedito e a própria Santa Efigênia. Tem um santo negro na igreja, quer dizer que eles não estavam tanto perdidos assim. Eles tinham um ponto de apoio. Eles não eram uma raça amaldiçoada, como muitos diziam. Durante a construção, os escravos conseguiram auxílio financeiro dos seus próprios senhores. Nos livros da Irmandade nós encontramos muito todas as pessoas eminentes da capitania, inclusive os governadores, doando dinheiro para a festa do Rosário, alguns como protetores. Esse senhor precisava da Irmandade, porque na hora que o negro ficava pobre, doente, quando ele não dava mais conta de trabalhar, quem que amparava ele? No serviço da Irmandade, ali ia lá visitar o doente, quando ele morria, era a Irmandade que enterrava. Se na antiga Vila Rica o ouro correu farto para a construção e ornamentação da igreja de Nossa Senhora do Rosário, o mesmo não se pode dizer de outra cidade mineira, Sabará. Durante 120 anos, escravos e alforriados da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Barra de Sabará trabalharam na construção desta que seria a maior igreja da cidade. Como se pode ver, a obra nunca foi concluída, seja pelo fim do ciclo do ouro, seja pela falta de dinheiro, seja até mesmo pela falta de mão de obra. O fato é que a construção foi definitivamente interrompida em 1888, com a chegada por aqui da notícia da abolição da escravatura. Construir uma igreja era fundamental para cada irmandade. Além da proteção, ela era o único espaço de convivência que os negros escravos ou libertos tinham naqueles tempos. O negro não era considerado gente, não era considerado que tinha alma, uma vez que era escravo. Diante disto, ele não podia frequentar o mesmo lugar que o seu patrão. Com o passar do tempo e a quantidade de negros aumentando no Brasil, então os brancos perceberam que era preciso colocar algo para eles. O negro ia à missa, mas mantinha a fé nos rituais que trazia da África. Ele não abandonava de toda essa crença dele. Ele fazia um faz de conta, ele ia para a igreja, ele prestava o culto, mas da forma dele. Ele batizava, ele recebia nome cristão, né? Trocava o nome dele, o nome que ele tinha na África, por um nome adquirido aqui. Para os senhores, a religiosidade perdoava os pecados. Para os escravos, a igreja era um refúgio numa época em que muitas atrocidades eram cometidas contra os cativos. A pior delas, o martírio em praça pública. Todos os dias, entre 9 e 10 horas da manhã, era possível ver a fila de escravos que iriam ser castigados. Iam eles de 2 em 2, amarrados pelo braço e sob a escolta da polícia até um local determinado, pois era muito comum que nas praças principais de cada cidade existissem pelourinhos, com o intuito de mostrar para a população os escravos que iam ser castigados. O pelourinho era uma punição, as pessoas levavam chibatadas, a gente conhece as punições da Inquisição, então é uma sociedade que está funcionando numa outra lógica ética. Que o castigo exemplar era bem visto, o castigo excessivo que não. Poderia trocar de dono desde que você sofresse castigos abusivos. Ia à justiça e relatava o fato que era averiguado, mas você teria que ter um interlocutor. O ciclo do ouro acabou, as minas já não produziam mais, Vila Rica começou a esvaziar, mas a escravidão estava longe do fim. Houve o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café. Todos esses ciclos estavam dentro do ciclo da escravidão, né? Os comerciantes, as pessoas mais ricas do país, eram traficantes de escravos. A partir de 1828, o Brasil descobre outra fonte de riqueza:
passa a ser o maior produtor e exportador mundial de café. As terras altas e o clima do Vale do Paraíba favoreceram a produção de café no século XIX. E foi nas grandes propriedades com mão de obra escrava que as lavouras se desenvolveram. Nesse momento, exatamente, é que está havendo a ascensão do café, né? Está se formando uma nova classe dominante de lavradores envolvidos no café, gente muito poderosa, né? Os barões do Vale do Paraíba, entendeu? Barões como o comendador Manuel Antônio Esteves, que tinha em torno de 700 escravos, todos eles registrados em um livro guardado na fazenda Santo Antônio do Paiol, em Valença, no Rio de Janeiro. Para o trabalho, a profissão, escravo trabalhava, aquele que trabalhava na lavoura, dos 42 anos, geralmente ele não passava, porque era muito judiado, muito sugado mesmo, o máximo que ele poderia dar, né, no trabalho. Não era um produto barato, exatamente por isso não era um produto tão descartável quanto às vezes a gente lê e escuta, não é, alguns dizendo. Nem sempre. Um escravo homem, jovem, forte, custava em Minas Gerais, na primeira metade do século XVIII, algo em torno de entre 250 e 350 mil réis. Com esses mesmos 250, 350 mil réis, se poderia comprar talvez 10 cabeças de vaca, ou o valor de um sobrado de 2 andares. Esta é uma das fazendas mais preservadas do Vale do Paraíba. Ela começou a ser construída no século XVIII e ainda mantém boa parte da estrutura daquela época. Mas não é uma fazenda qualquer. Aqui funcionou um grande centro clandestino de reprodução de escravos. Além de serem tratados como reprodutores, ali os negros viveram um dos maiores calvários da escravidão. Era embaixo da Casa Grande que ficava a masmorra, para onde eram levados os escravos considerados desobedientes. Preservados até hoje, os troncos de tortura ainda guardam as marcas de sangue do período mais cruel da história do Brasil. Tá vendo aquelas manchas escuras na madeira? A gente já raspou, já mandou ver, é sangue realmente. Isso aqui nunca ficava vazio, porque sempre tinha preso. Então era uma turma já presa, a outra que tinha saído daqui muito machucada, estava do lado de cá, curando com sal grosso as costas. O outro que já estava chegando aqui, para quando vagasse, ele poder entrar. Será que haveria uma luz no fim do túnel para o sofrimento de tantos escravos? Quando as ideias liberais e iluministas ganharam corpo em todo o mundo ocidental, o Brasil, junto com alguns outros países, foi paulatinamente se transformando numa espécie de aberração em relação à comunidade internacional. É só a partir do século XIX que as mentalidades começam a mudar. A escravidão passa a ser ilegal. Os ideais abolicionistas se espalham, mas a derrubada definitiva de todo o sistema é um processo bastante lento. É o que você vai ver no próximo bloco. Onde há escravidão, há fuga. Em busca de liberdade, os escravos cantavam e fugiam. O sinal vinha do próprio batuque. Era um aviso para os escravos. Eles podiam correr, que o capataz estava distraído. O candongueiro no quilombo é usado como dedo duro. E o candongueiro, ele bate num ritmo diferente do tambu. E o candongueiro era que marcava a hora e a posição e quando a pessoa podia assim, sair na fuga. E quando também a fuga fosse descoberta, o candongueiro ele tem assim, uma facilidade de mudar de toque sem prejudicar o ritmo. Aí mudava o toque dele e os caras sabiam que tinha que esconder que tinha sido descoberta a fuga. Além da fogueira, ajuda todos irmãos, marcha! Numa época em que a escravidão estava longe de acabar, a fuga era a forma mais rápida de liberdade.
Era um fenômeno muito intenso mesmo. Provavelmente poucos escravos não tinham no seu currículo uma fuga pelo menos. Seguindo pelas matas ou pelos rios, os escravos se refugiavam em pontos distantes das fazendas e formavam os quilombos. O quilombo, de um modo geral, é uma resistência de trincheira, podemos dizer. Uma coisa que as pessoas buscavam um local para se refugiar, se proteger. Na Serra da Beleza, interior do estado do Rio de Janeiro, está o quilombo São José da Serra. É provável que os primeiros negros tenham ido para lá por volta de 1830, fugindo das fazendas de café. Nós somos da região do Congo, tá? São os negros bantos, né, que veio da Bahia para o Rio de Janeiro. Aí, meu velho aí, ó. Deus abençoe. Direitinho? Isso. E meu pai veio de lá, meu avô foi comprado lá, era cativo, né? E quando deu uma folga lá e fugiu para aqui, por quilômetro. Com o tempo veio a liberdade e isso ficou por aqui mesmo, né? Seu Manuel, 96 anos, é o patriarca da comunidade. Foi filho de escravo e ouviu histórias que o tempo não apaga. Do escravo ficar com os braços abertos, amarrados. Já o capataz amarrava, né? Dormia ali amarrado. E batia. Memórias tão marcantes para os negros que as gerações passam e ninguém esquece. Para fugir do sistema opressor, além dos quilombos, os escravos organizaram rebeliões. O maior palco de revoltas escravas no Brasil foi a Bahia. Isso se explica pela origem dos escravos daqui. Os escravos vinham da chamada Costa da Mina, que é no Golfo do Benin, que atualmente está localizado entre Togo, a República do Benin e a Nigéria. E esses escravos que vinham daí, não todos eles, mas um número muito grande, eram vítimas de guerra, eram prisioneiros de guerra. Então eram escravos que saíram de uma guerra, foram capturados, trazidos para venda e deportados para aqui para a Bahia. E foi no fim da Ladeira da Praça, no centro histórico de Salvador, que teve início a maior rebelião urbana de escravos do século XIX, a Revolta dos Malês, liderada por africanos de origem muçulmana. O plano de fuga foi registrado em papéis árabes. Cerca de 600 escravos saíram pelas ruas de Salvador, mas foram pegos no caminho. Alguns foram executados na área conhecida como Campo da Pólvora. Os rebeldes, quando estavam fugindo da cidade, encontraram pela frente a cavalaria. Aí foi aí que houve realmente uma batalha campal, mas na qual os rebeldes estavam absolutamente despreparados, porque eles lutavam com armas brancas, arco e flecha, entendeu? E os soldados, além da cavalaria, tinham armas de fogo. Se calcula em torno de 60, 70, entre os que morreram lá mesmo ou que foram, e depois morreram de ferimentos adquiridos durante esse momento. E aí acaba o movimento. A revolta acabou, mas o desejo de liberdade era eterno. Tanto que os escravos que viviam nas cidades podiam negociar diretamente com os seus senhores uma alforria. Alforria significa liberdade. E essa liberdade podia ser concedida gratuitamente pelo senhor de escravos e mediante a compra. Então, o patrono estabelecia um preço pela liberdade e esse escravo tinha que amealhar esse dinheiro para que ele pudesse comprar essa liberdade. Nós conseguimos identificar uma forma que foi muito comum durante todo o século XVIII em Minas Gerais. É uma espécie de crediário da alforria. O escravo pagava em parcelas durante 4, 5, 6 anos. Ele pagava parcelas da sua liberdade, parcelas da sua alforria. E principalmente as mulheres recorreram muito a essa forma de libertar-se e libertar os seus descendentes, seus filhos. Mesmo nos anos finais da escravidão, não era fácil conseguir a alforria. Na província de Minas Gerais, a que possuía o maior número de cativos, apenas um entre 18 tinha dinheiro suficiente para comprar sua liberdade. Para a maioria dos escravos, a perspectiva de morrer na senzala era muito maior do que terminar a vida em liberdade.
a negociação direta que se faz entre proprietário e escravo é muito mais frequente nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. Havia um direito difuso, informal, né, costumeiro, de que o escravo, quando tivesse o dinheiro para alforria, o senhor alforriava. E isso realmente existia. E isso funcionou muito bem. Só que isso funcionava sob a tutela do senhor. E o senhor podia sempre ameaçar, ó, não se comportou, não vai ser alforriado. A alforria era um acordo entre senhores e cativos. Afinal, naquele século XIX, era difícil esperar do governo imperial alguma atitude rápida e definitiva contra o tráfico. Após a independência, o Brasil começou a sofrer forte pressão internacional, principalmente da Inglaterra, para abolir de vez o tráfico negreiro. Por isso, o Parlamento brasileiro aprovou em 1831 uma lei que impedia a compra de novos escravos na África. A lei, como se sabe, não saiu do papel e ficou conhecida como Lei Só para Inglês Ver. Há uma tentativa de fazer a lei ser cumprida no início, mas de fato ela começa a ser burlada por todos os lados e finalmente os próprios grupos predominantes na política brasileira vão fechar os olhos. Uma lei para inglês ver, houve realmente uma corrida por parte dos senhores de escravos por comprar mais dessa mão de obra, já que o medo é que a possibilidade de trazer gente da África para trabalhar como escravos acabasse. Os traficantes quiseram abastecer o mercado intensamente para poder ficar com mercadoria, né, disponível para o momento em que o tráfico terminasse, na esperança de que os preços iriam lá para cima. Pelo menos 750 mil escravos africanos entraram de forma ilegal no país depois dessa lei até o ano-chave de 1850. Em 1850 foi criada uma lei que foi batizada como a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu também, além dessa outra anterior que a gente falou, de 1831, que proibiu definitivamente o tráfico de escravos no Brasil. Né? Então a questão é, por que a de 31 foi uma lei para inglês ver, como foi jocosamente apelidada, e a de 50 a gente considera na historiografia como uma lei mais eficiente? Quando termina o tráfico de escravo, o preço do escravo começa a crescer, as cidades estão se urbanizando e então essas pessoas começam a perceber que é melhor você vender o escravo e comprar uma casa, por exemplo. Se não podia mais trazer escravos da África, era melhor cuidar daqueles que já estavam por aqui, como aconteceu nesta antiga fazenda de café no Vale do Paraíba. Essa farmácia, ela veio marcar, né, a lei de Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro no Brasil. Então foi uma iniciativa dos fazendeiros para poder cuidar melhor dos escravos que eles tinham, porque não podiam trazer outros escravos. Outra lei pró-escravo só veio em 1871. A Lei do Ventre Livre, assinada pela Princesa Isabel, libertava todo filho de escrava nascido a partir daquela data. A chamada Lei do Ventre Livre, que não apenas aboliu o ventre da escrava, e que mesmo assim aboliu meia boca, porque a criança escrava serviria ao senhor até 21 anos de idade, e, portanto, em termos práticos, ele podia ser usado como escravo. É uma tentativa de acabar com a escravidão de forma gradativa, né? De uma forma suave, enfim, sem um enfrentamento da questão. Né? Na verdade, eram formas de se dar uma justificativa, né, para a pressão abolicionista que já estava acontecendo, né, nas grandes potências mundiais da época. Em 1871, quando se faz o censo, entre a população negra, entre 65% e 70% já vivia legalmente na liberdade, formalmente na liberdade, mais de 15 anos antes da escravidão acabar. Pressões de todos os lados fizeram o Império do Brasil libertar todos os escravos que já tinham mais de 65 anos, em 1885. Era a lei do sexagenário. A lei do sexagenário, ela vai liberar a classe senhorial de tomar cuidado, de cuidar do idoso, do escravo idoso. Né? Como é que ele iria sobreviver? Né? Era muito pequeno o número de cativos que conseguiam chegar a essa idade, 65 anos. A grande maioria morria bem antes, por conta do trabalho estafante. É nesse cenário que o movimento abolicionista ganha força. Entre os principais ativistas estavam o advogado Luiz Gama, o engenheiro André Rebouças, o escritor Machado de Assis
e o jornalista José do Patrocínio. Todos homens de cor, como se dizia na época. Todos com enorme projeção na sociedade. O fato de esses abolicionistas terem conquistado a adesão de uma ampla parcela da população me dá a garantia de que, sem a atuação desses sujeitos, a escravidão poderia ter durado por muito mais tempo. Para a posteridade, no entanto, a luta dos vários abolicionistas negros acabou reduzida a um só nome. A dedicação que o José do Patrocínio deu à luta abolicionista dava a ele uma visibilidade, sobretudo também porque ele era proprietário de um jornal. Ele formava um grupo que inclusive era constituído por vários outros abolicionistas negros que, com o passar do tempo, foram sendo apagados e favorecendo assim o mito do José do Patrocínio como o maior e talvez o único negro abolicionista. Coincidentemente, era nesta igreja de Irmandade de Homens Negros, no centro do Rio, que os abolicionistas se reuniam. Muitas decisões foram tomadas aqui por pessoas importantes como Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco era um dos homens brancos que lutavam pela abolição. Passou sua infância nesse engenho de cana-de-açúcar em Pernambuco, uma propriedade que tinha pelo menos 50 cativos, e logo entendeu, a escravidão não podia continuar. Joaquim Nabuco estava sentado na frente da casa, na escadaria, datando entre 7 e 8 anos, e chegou um escravo muito machucado e pedindo ajuda para que Joaquim Nabuco convencesse a madrinha dele a comprá-lo, porque sabia que aqui os escravos eram bem tratados. Já adulto, Nabuco foi advogado de um escravo condenado à morte por matar seu senhor e conseguiu algo inimaginável para aquela época. Ele realmente era um grande orador, né? Impressiona na época e ele consegue evitar a condenação à morte. Claro que o escravo foi condenado a trabalhos forçados nos navios, né? Quer dizer, um trabalho árduo, mas naquele cenário era uma pena muito mais suave, né, comparado à própria morte. A partir daí ele vai se consolidando como esse líder abolicionista. O movimento abolicionista se espalhou pelo Brasil. As províncias do norte foram as primeiras a aderirem à causa, se bem que por um motivo bem particular. Houve um verdadeiro tráfico interno de várias províncias do norte e do nordeste do Brasil, vendendo seus escravos para São Paulo. Houve um decréscimo dos escravos do Piauí, de Pernambuco, da Paraíba, inclusive da Bahia também, né, que eram vendidos a altos preços para São Paulo e a região cafeeira do Rio de Janeiro. Que era dono de escravos em 1848, em 1870 ele já não é mais dono de escravos, já vendeu, né? Então todo mundo vira abolicionista. A propriedade escrava deixa de ser pulverizada e passa a ser mais concentrada, inclusive regionalmente, né? Então fica mais fácil aquelas bancadas do Nordeste escravagista, racista, né? E enfim, tudo que a gente pode imaginar ser a favor da abolição. Redenção, o pequenino município do Ceará, a 55 quilômetros de Fortaleza, se orgulha de ter sido o primeiro local no Brasil a libertar todos os seus escravos ainda em 1884. E para onde se olhe, há uma referência ao pioneirismo na cidade. Me desculpe minha falta de romantismo. A abolição no Brasil não veio nessa época por uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade acompanhou a questão demográfica. No momento que o valor do escravo cresce muito, esse pequeno proprietário de escravo passou a ser mais negócio para ele vender. Então as pessoas foram deixando de ser dono de escravo. Até que chegou um ponto que praticamente não havia donos de escravo no Ceará. Com um atraso monumental em relação ao resto do mundo, o Brasil finalmente libertou todos os escravos no dia 13 de maio de 1888. Na famosa Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Os caras assim lamentando como é que esses escravos ingratos, né, esses negros que eu tratei tão bem, abandonam a minha fazenda. Né? Àquela altura a escravidão como um projeto estava totalmente desmoralizada. Mas quando houve a abolição, existiam em torno de 700 a 750 mil escravos no Brasil. Era muita gente, né? Era para a demografia da época, ainda era muita gente. É Machado de Assis quem nos dá a ideia da festa que aconteceu na cidade após a assinatura da Lei Áurea. Houve sol, e grande sol naquele domingo de 1888, em que o Senado aprovou a lei que a regente sancionou e todos saímos às ruas.
Sim, eu também saí às ruas. Eu também entrei no préstito em carruagem aberta. Todos respiravam felicidade. Tudo era delírio. Leia o Machado de Assis que você vai perceber que ele falou sobre as mazelas da escravidão, sobre os impasses gerados pela escravidão, sobre as possibilidades de ação de pessoas negras livres, libertas e escravizadas em vários momentos da obra dele. Funcionário público de um ministério responsável pela aplicação da legislação abolicionista, é provável que Machado de Assis tenha dado um rápido encaminhamento para essas questões dentro da burocracia do governo imperial. Quando você chega ali em 1888, que os jornais passam a homenagear a quem contribuiu para o fim da escravidão, o Machado de Assis é um dos primeiros nomes para quem se agradece na atuação realizada a partir do Ministério da Agricultura. Mas as homenagens e as festas causadas pela Lei Áurea acabaram muito rápido. Então, quando a abolição da escravatura acontece, eles não pensaram em dar moradia, eles não pensaram em dar educação, eles não pensaram em nada para este povo que estava ganhando a liberdade. A partir da chegada da notícia nas mais distantes fazendas do Brasil, todos os negros estavam livres. O que eles iam fazer a partir de então parecia não ser mais responsabilidade do Estado brasileiro. Por mais que em 1888 tem toda essa questão da liberdade, do fim da escravidão, mas esses escravos vão para onde? Eles não têm terra, eles não têm casa, eles não têm trabalho. Para você ter comida, você precisa, de alguma forma, produzir. Se você vai analisar o que foi a experiência da liberdade entre pessoas negras ao longo do século XIX, você vai ter o quê? Uma história da precariedade da cidadania no Brasil. Nos dias de hoje, será que é possível reparar os males deixados pela escravidão? Políticas afirmativas e sistemas de cotas atendem às reivindicações da população negra brasileira? É o que você vai ver no próximo bloco. Nos primeiros anos após a abolição, não havia uma fronteira clara entre escravidão e liberdade. Porque como você falar de direitos, se mantinha a escravidão. Depois da escravidão, nós passamos muita fome ainda na fazenda. A abolição veio, mas não libertou o negro. Sem ter para onde ir, era comum que o negro liberto voltasse a trabalhar para o seu senhor. Quando fala libertação, foi o pior momento do negro aqui na nossa região, porque o que aconteceu? Eles pegaram o negro e colocaram na estrada, onde eles não tinham comida, onde eles não tinham a bebida, né? Então eles ficavam o dia todo na porta de novo, na porteira da fazenda, tentando voltar. O que faz o negro na fazenda do senhor? Senhorzinho mandou embora, por que o negro voltou? Senhorzinho mandou embora, por que o negro voltou? Dentro da fazenda era o castigo, que era o couro, era a senzala, era açoitado. E a estrada era a fome e a sede, que aterrorizava a vida dos escravos. Com algumas poucas exceções, André Rebouças entre eles, José do Patrocínio também, que falavam em alguma forma de indenização para os últimos escravizados em terras. A grande discussão na hora da abolição foi a indenização dos senhores, porque os senhores foram indenizados na Inglaterra, foram indenizados na Rússia. No Brasil, a chamada Lei de Terras, em vigor no momento da abolição, dificultava o acesso dos ex-escravos à terra onde moravam e trabalhavam. Uma mudança na legislação era o que defendiam alguns abolicionistas, como Joaquim Nabuco. Para Nabuco não bastava somente a abolição. Liberdade por simplesmente liberdade. Simplesmente a liberdade, né? Era preciso, como ele dizia, oferecer dignidade para as pessoas e essa dignidade passava pela terra. Quer dizer, o país só poderia crescer se a lei agrária fosse efetivada. Ainda hoje, as comunidades quilombolas lutam pelo direito de permanecer na terra onde construíram a sua história. Hoje, graças a Deus, e hoje nós estamos no processo aqui de titulação da terra, né? Parte da terra já é
da comunidade, tá? Nós só tomamos com a partinha, um pequeno pedaço aqui que tá em questão. Isso que se deu assim a liberdade para o quilombo. Mais de 120 anos após a abolição, o Brasil ainda é marcado pelo racismo e pela desigualdade social. Uma pesquisa das Nações Unidas mostra que o Índice de Desenvolvimento Humano, aquele que mede o nível de renda e acesso à saúde, educação, entre outras políticas, é menor entre os negros do que entre os brancos. Os negros saíram da lavoura do café, foram para a favela, mas estão sendo massacrados até o dia de hoje. Então é óbvio que essa questão da cidadania da população afrodescendente era um problema no século XIX e, com todas as evoluções que vieram percorrendo ao longo do século XX, continuam sendo um problema também no século XXI. O racismo e a xenofobia que infelizmente continuam a perpetuar nas nossas sociedades e que não deixa de ser uma reminiscência de todo esse caldeirão surgido no século XVI. Comparado ao período da escravidão, vivem hoje os jovens negros brasileiros morrendo na mão do Estado o tempo todo. Comparado ao período da escravidão, vive hoje domésticas sem 100% dos seus direitos garantidos. Não temos condições sociais, econômicas, políticas. E comparado ao período da escravidão, somos nós que ainda não temos voz no Congresso Nacional. A desvantagem social do negro na sociedade brasileira levantou o polêmico debate sobre a possibilidade de reparação aos descendentes de escravos. O Estado brasileiro não está dando nada para os afro-brasileiros. O Estado brasileiro está devolvendo tardiamente e muito pouco da dívida que ele tem com o povo negro. Então, não é esmola. Entende? É muito pouco, é uma dívida de séculos. O Estado brasileiro tem uma dívida com a população negra. Um Estado fundado na escravidão e constituído a partir da exploração do trabalho não pago de gerações de pessoas e que não criou medidas para que reparasse esse histórico de desvantagens, ele precisa ser questionado. Um debate complexo, se for relacionar numa relação direta de causa e efeito, reparação com algum benefício pecuniário nos dias atuais, eu particularmente acho que essa conta é impossível de ser feita. Tecnicamente, contabilmente, politicamente, acho que não há muito como. É impossível certos países ou certas nações pagarem a dívida que têm para o continente africano. Porque isso, numa perspectiva demográfica, estamos a falar de um continente que em menos de 2 séculos foi completamente dizimado. Então, o que a gente está querendo dizer com a reparação é reparar a memória, a história, a presença, os símbolos, as personalidades dessa vivência negra que vem até hoje. Para discutir as possíveis formas de reparação, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, criou recentemente a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra. Vamos discutir a reparação e vamos discutir a verdade da escravidão da mesma forma como foi feita na Comissão da Verdade sobre a Ditadura. Qual é o crime, né? Quem cometeu o crime e quem o sofreu. Né? Você trabalhou para construir esse Brasil sem receber um tostão em troca. É a sociedade como um todo, né, que tem que reparar, no sentido de que o Estado tem que coordenar uma reparação. E isso está acontecendo, de uma certa maneira, através das cotas para a educação, das cotas para o funcionalismo público, programas de saúde especificamente dirigidos para a população afro-brasileira. Qual seria o preço a pagar pelos escravos africanos que morreram na travessia do Atlântico, enquanto carga? Nunca teríamos o preço justo desta compensação. Na verdade, o retorno devia ser pagar em dinheiro esses anos trabalhados por esse grupo. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Para isso acontecer, era necessário reconhecer que a escravidão foi um crime. Reconhecer simbolicamente é muito simples, fácil. Uma das formas de reparação aos danos causados pelo longo período de escravidão é a Lei de Cotas, criada em 2003, que incentiva o ingresso de estudantes negros nas universidades públicas do país.
nós consideramos a política de cotas como uma das possibilidades, uma das estratégias de tentar recuperar o prejuízo que foi ocasionado a esse segmento social. Mas jamais ela dá conta de ser o pagamento dessa dívida como um todo. Adilson realizou uma pesquisa sobre o desempenho de alunos cotistas nos cursos de Medicina, Direito, Engenharia Civil e Serviço Social na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Os estudantes que ingressaram nesses 3 cursos, eles não teriam possibilidade de ingressar na universidade naquele ano, no ano de 2009, caso eles não fossem beneficiados por uma política de acesso diferenciada. E passado um ano de permanência no curso, eu examinei os históricos e os currículos escolares deles e consegui perceber que o nosso estudante desses cursos eles tinham um desempenho acadêmico igual ou semelhante aos dos seus colegas que não entraram por essa política de cotas. Então, as políticas de inclusão, as políticas de reparação, elas são extremamente necessárias e as pessoas precisam se dar conta disso, porque todo mundo vai viver melhor se nós tivermos uma sociedade mais igual. No conjunto das políticas que vêm sendo empreendidas nesse sentido, há outras, como a lei que traz para dentro da escola a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana. E seria muito importante que essa história fosse realmente ensinada em salas de aula, a nossa verdadeira história, porque eu acho que será a partir daí que nós iremos conseguir sanar um pouco desse racismo que aí está. E foi em sala de aula que Vitor começou a mudar sua história. Ele é o primeiro membro da família que chegou ao ensino superior. O pai do meu avô não estudou, o meu avô não estudou, a minha mãe não estudou. Qual é a geração que está conseguindo estudar? É minha geração. Ah, então quer dizer que são 4 gerações. Agora você procura um jovem branco, com a família toda branca, e pede para ele dar uma olhada para 4 gerações atrás e ver como está. Precisa produzir políticas públicas para que esse cara aqui, que já está sofrendo esse processo há 4 gerações, possa ter acesso àquilo que já tem gente tendo há muito tempo. Vitor faz ciências sociais em uma universidade privada e se mantém no curso com bolsa de estudo. A educação ela mudou minha vida no sentido de que, primeiro, ela me mostrou que eu tenho direitos. Me tira de um patamar de alguém que está alienado em relação ao contexto sobre tudo aquilo que eu passei e me mostra quem eu sou, me conta a minha história e me projeta para o futuro para que eu possa me defender, me salvaguardar dos meus direitos, visto como igual e tratado com igualdade. A educação também marcou a história de Dona Zica. Ela foi empregada doméstica dos 8 aos 65 anos de idade. Seu primeiro trabalho foi para os descendentes da família, para quem sua avó trabalhou nos tempos da escravidão. No primeiro momento, aos 9 anos, eu cuidava de 2 crianças, tá? Eu cuidava, só não cozinhava, mas fazia todo o serviço da casa. Tá? Eu estudava, ela fez questão, eu fui a primeira pessoa da família a entrar no grupo escolar. Quando o tempo passa, a partir de tomar uma consciência que a gente veja, que eu percebo, eu fazia um trabalho escravo. Ainda criança, quando os patrões atrasaram o pagamento, Dona Zica fez a sua primeira reivindicação por direitos trabalhistas. Peguei a bagagem que eu tinha e fui para casa. Disse, mãe, não vou trabalhar mais. 2 dias depois ele foi atrás de mim. Aí disse para minha mãe assim como se eu fosse propriedade deles, né? Eu vim buscar a Zica. Conversaram. A minha mãe disse, me chamou. Seu Gias veio te buscar. Eu disse, mas eu não vou. Aí ele disse para mim que soou muito mal nos meus ouvidos. Com uma criança de 11 anos eu tive esse entendimento. Você não vai, não volta, mas também eu não te pago. Certo? E soou de uma forma muito, muito complicada nos meus ouvidos, entendeu? Eu trabalhei, eu preciso de receber. E eu comecei a colocar na minha cabeça, ele vai me pagar de qualquer jeito. Eu não vou deixar de receber meu dinheiro. E um dia eu cheguei e falei para o seu Montalvão, o nome do senhor. Escolhi tudo que eu queria. Eu digo, hoje eu vou comprar todo o meu material de escola. Aí comprei tudo que eu precisava. Caderno, lápis de cor, eu achava lindo aqueles lápis de cor de grande, eu queria possuir, não tinha. Então tudo aquilo que eu sonhei eu comprei, só de material de escola. Quando o homem foi pagar a dívida, ele viu esse acréscimo, né? E investiga daqui, investiga dali, descobriram que tinha sido eu que tinha feito essa conta. Aí ele foi na minha casa, né? E eu negando, como criança, chorava muito, negava, não fui eu. No final ele me pressionou tanto, eu disse, fui eu sim,
mas só gastei o dinheiro, 30 mil réis, que é o que o senhor me deve, foi isso mesmo. Faltava para inteirar os 30 reais, que hoje 30 reais, que eram 30, um coco. Comprei um coco, tá? Para completar os 30 mil réis. Diante disso, a minha mãe disse para ele, foi além disso, passou dessa quantia, era a linguagem dela, né? Ele disse, não, foi 30 mil réis que ela gastou. Então, fica tudo elas por ela, você não deve nada a ela. A coragem da infância gerou frutos para o futuro. Dona Zica foi uma das fundadoras do Sindicato de Trabalhadores Domésticos no Rio de Janeiro e ajudou a fazer a chamada PEC das Domésticas. E até virou personagem de documentário pelo seu exemplo de vida. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou. Hoje, aos 80 anos de idade, Dona Zica é pedagoga, está fazendo a segunda faculdade e trabalha em um centro de cidadania. Eu digo para eu ter o meu objetivo. Uma vez formada, tá? O meu conhecimento ele vai ser aplicado nos sindicatos de trabalhadores domésticos. O serviço doméstico no Brasil está diretamente ligado a essa tradição escravista. Não é um problema de ser empregada doméstica, isso é uma profissão nobilíssima. O problema passa a ser que é uma ocupação que não tem os mesmos direitos sociais dos demais trabalhadores, é uma ocupação na qual a pessoa se vê diante de menores remunerações, né? É uma ocupação na qual é uma ocupação pouco prestigiada socialmente, né? Que envolve, inclusive, muitas vezes, exposição a situações de humilhações e riscos, dado o ambiente onde a atividade é exercida. Homens e mulheres foram igualmente escravizados, mas os danos para a população negra feminina ainda ressoam no presente. A gente já vive, a princípio, uma dupla discriminação, que é o fato de sermos mulheres numa sociedade machista e mulheres negras numa sociedade racista. Desde que a gente acorda e liga a televisão, já não se vê representada. Desde que a gente sai na rua e escuta piadinhas por conta do nosso cabelo. Desde que a gente vê as nossas crianças querendo ser brancas, porque esse é o referencial de beleza, de civilidade. Já até ouvi crianças dizendo isso, que pessoas brancas são mais inteligentes, enfim. Isso é uma questão que mina a nossa autoestima desde pequena. E são as próprias mulheres negras que estão resistindo para mudar o estigma da escravidão, como as bailarinas do grupo Balé das Iabás. Por meio da arte, elas querem construir uma nova imagem da mulher negra e garantir os seus direitos. A memória da escravidão vai além da dor, das marcas nas senzalas e dos monumentos construídos pelas mãos dos que foram escravizados. Está cada vez mais presente na cultura, nos costumes, na beleza e na resistência de seus descendentes. A escravidão aqui, ela é tão fortalecida e entrou tanto no inconsciente coletivo que existe um certo apagamento dela na memória. Os negros fundaram a liberdade no Brasil. Não fundaram a escravidão. Quem fundou a escravidão foram os escravizadores. Que nós não estamos querendo nada de ninguém, só está querendo o que é de fato deles. Né? Porque o negro ele trabalhou muito para a construção desse país, né?